Vamos lá então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós vamos concluir, assim, esperamos no nosso estudo de hoje, esse capítulo número 6, Fatalidade. Nós vamos estudar a partir da questão número 861. Nós paramos na 860, que trouxe para nós aqui sobre se o homem pode, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa. A resposta aqui que pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem como é o seu dever e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Então, lembramos aqui que as ações que nós temos aqui na nossa trajetória planejada, aqui no mundo físico, nós podemos tomar muitas decisões, mas muitas delas acabam ficando restritas àquele caminho que nós já traçamos. É como se fosse o rio, em que antes de começar, que suas águas comecem a fluir, nós então determinamos o leito por onde esse rio vai percorrer. Assim é o caminho que nós escolhemos aqui na nossa vida. E no meio desse rio, por exemplo, nós podemos escolher ali pedras, podemos escolher algumas quedas, alguns desvios, e obrigatoriamente o rio vai passar por esse caminho. A questão que nós vamos colocar é se esse rio vai ser ali um rio que vai caminhar de uma forma tranquila, se ele vai caminhar de uma forma tempestuosa, se eventualmente ele quer transbordar daquele curso que foi determinado, enfim. A gente pode então tomar algumas decisões, sempre lembrando que nós podemos fazer escolhas para evitar que males aconteçam, que agravamentos aconteçam, lembrando sempre que é o nosso dever e o único objetivo da vida, como é colocado para nós, fazermos o bem. Isso porque toda a nossa programação gira em torno da nossa evolução, do nosso crescimento. Chaconete, bom dia. Do nosso crescimento. Então, as decisões que eu tomo, que me colocam contra aquilo que eu programei, faz parte do meu livre-arbítrio, e a tendência é sempre eu criar um sofrimento maior. Mas muitas decisões que eu tomo, apesar das dificuldades que eu tenho que enfrentar, eu posso minimizá-las. E algumas situações que vêm como de uma forma dolorosa podem até ser contornadas. Mas a trajetória, de um modo geral, acaba sendo já definida para todos nós. Na questão 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que se tornará assassino? Essa talvez seja uma das perguntas mais relevantes para o nosso contexto atual. Nós temos a mídia que hoje se desenvolve no nosso país com uma tendência, aliás o que acontece com todas as mídias, como instituição de uma sociedade, de um modo geral no nosso planeta, tendo sempre aquela necessidade de grandes notícias, mesmo que essas grandes notícias tragam ali escândalos, tragam impactos morais para a sociedade, porque o importante dentro da filosofia jornalística é cumprir a obrigação de transmitir a notícia. Mas nós temos hoje, como vemos, uma tendência a esse sensacionalismo, a chamar a atenção pelos espetáculos, a chamar a atenção pelos escândalos. E, eventualmente, no meio dessas notícias, surgem exatamente esses crimes que nós, infelizmente, temos que acompanhar. Mesmo que isso não nos envolva. Tanto é assim que nós vemos que muitas vezes acontece alguma coisa relacionada com um crime numa sociedade diferente da nossa, e mesmo assim a mídia transmite. Recentemente, por exemplo, ontem, na verdade,
nesses últimos dias, nós tivemos lá no México uma chacina de grupos de cartéis que acabaram executando uma família americana, né, com dupla nacionalidade, na verdade, que vivia naquela região. E aí então eles transmitem, fazem ali aquelas especulações, procuram fazer investigações, e aí então nós nos perguntamos, mas o que isso exatamente nos toca? E a mesma coisa acontece aqui no nosso país, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Centro-Oeste, Norte, Sul, em todas as regiões, nós vemos ali os jornais trazendo para nós notícias de crimes que vão então chocando a nossa sociedade. E aí então, naturalmente, a sociedade fica se perguntando, né? Poxa vida, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Né? Isa, bom dia Flávio. Então, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí nós vamos até um pouco mais além. As pessoas perguntam, será isso a partir do entendimento que nós temos, né, da reencarnação? E mesmo aqueles que não têm essa compreensão desse processo de reencarnação, fica se perguntando, né, esse indivíduo nasceu para fazer o mal? Esse indivíduo nasceu para cometer um crime? Então, se ele comete um crime, ele sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino, então ele sabe que ele vem com esse compromisso de cometer algum crime, ou com essa tendência de cometer um crime? Os espíritos respondem para nós, não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar essa deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que como homem devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas, os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais. Nós vimos isso lá na primeira questão, porque o espírito, então, quando ele toma decisões para elaborar a sua programação para a existência que ele vai viver aqui, escolhendo os fatos, os eventos, os ambientes onde ele estará inserido, então essa é uma fatalidade. Isso faz parte das suas escolhas iniciais, faz parte das necessidades evolutivas que ele tem. Mas, como nós vimos, a forma como ele vai viver cada uma dessas experiências, as decisões que ele vai tomar estando inserido nesse contexto, aí já depende do seu livre-arbítrio. Nesse segundo livre-arbítrio, que ele então pode agravar, pode atenuar, pode até transformar no decorrer da sua trajetória. Mas as escolhas iniciais, elas são então fatais, ou seja, elas são imutáveis. E ele continua dizendo assim então, né? Então, se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa espera um pouquinho só que aqui não está clara a resposta. Deixa eu só pegar aqui um outro texto. Uma resposta mais clara aqui, né, que está meio confusa. A fatalidade que por algumas vezes só existe em relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então isso traz para nós reflexões importantes, porque como nós já vimos, né, nessas notícias que são infelizmente veiculadas aqui na nossa sociedade, nós encontramos, por exemplo, pais que cometem crimes contra seus filhos, filhos que cometem crime contra seus pais, casais que cometem crimes um contra o outro, né, um indivíduo contra o outro. E aí então a gente pensa, quer dizer que o indivíduo reencarnou para cometer aquele crime que muitas vezes, né, acaba sendo extremamente chocante, impactante para a nossa sociedade. Mas então dá a impressão que aquele pai
reencarnou com aquele filho que tinha por objetivo cometer um crime para fazer com que o filho resgatasse um erro do passado. Então esse raciocínio acontece inclusive dentro do próprio meio espírita, embora nós tenhamos esclarecimentos dessa natureza no Livro dos Espíritos, que é a base da nossa filosofia. Mas por falta de estudos, a gente então entra nesse campo da especulação. Aquele pai então fez aquilo para aquela criança, para que aquele indivíduo, né, aquele espírito, pudesse então resgatar o seu passado através de um sofrimento. Então o pai veio, a mãe veio, entre aspas, com a missão de fazer com que aquele indivíduo resgatasse. Esse é um grande erro que nós então cometemos. Porque, como nós vemos, a reencarnação de espíritos antipáticos, como nós vimos aqui na resposta inicial dos espíritos, vamos a ela novamente, sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, quando se fala em lutas, nós falamos ali sobre desafios, sobre provocações, sobre a necessidade de um equilíbrio forte diante da presença, por exemplo, de um espírito antipático, de recordações a partir das tendências que ele traz de um passado. Então tudo isso vai mostrando para nós que ele está dentro daquele ambiente. Ali ele pode dar vazão àquela tendência ou não. E essa vazão, como nós já vimos, ela pode ser, por exemplo, com relação aos vícios. O indivíduo que traz ali uma doença, né, relacionada com a droga, relacionada com o alcoolismo, relacionada com outros comportamentos desequilibrados, ele então reencarna num ambiente onde ele vai ser provocado, já que é uma prova que ele precisa vivenciar, e essa prova está relacionada com uma prova de caráter, vai ser oferecido, ele vai ser estimulado, vai ser envolvido naquela situação, e aí então ele tem a questão, ele vai resistir àquilo ou não. Da mesma forma que ele tem que desenvolver essa resistência para superar essa tendência que ele traz, tendência negativa, para o crime é a mesma coisa, porque ele pode não vir ali com a tendência de ser um criminoso, mas ele pode estar relacionado com um indivíduo que vai reencarnar na sua família, por quem ele traz uma grande antipatia que no passado acabou gerando um crime. Então ele não vem com o caráter criminoso, ele cometeu aquele crime em especial, que é o que nós encontramos, né? Vemos ali nos jornais quando saem, quando são lembrados aqueles grandes criminosos, né? Em época de Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal, então tem aquelas saídas, né, que a nossa legislação permite. Então esses elementos que se destacaram negativamente começam então a voltar à mídia. E aí nós vemos que aqueles indivíduos não são, por exemplo, como se fosse um assassino em série. Ele não é, por exemplo, um líder de uma gangue, de uma facção criminosa, um líder de uma facção de traficantes. Na verdade, ele cometeu aquele crime em especial. O problema dele não era com a sociedade, o problema era com aquele indivíduo. Então, a presença dele por si só já pode gerar esse desequilíbrio. Então nós vemos ali um grupo de indivíduos que infelizmente acabam caindo nessa fraqueza, vamos dizer assim. Dudu colocou aqui, antes da gente ler o comentário de Miramês, bom dia, Tic-Tac, já falei, né? Isso que eu não entendo, né? Por que se faz uma programação no plano, se mesmo sabendo do livre-arbítrio, se deixa esse espírito vir para quem sabe matar alguém, se ele já tem processos pretéritos como um assassino? É isso que eu falei agora, Dudu. O que a gente vai ter que lembrar sempre é que nós temos aquele indivíduo que cometeu aquele crime contra a sociedade e nós temos aquele crime que é contra um indivíduo em especial. Aqui, a presença desse indivíduo desequilibrado é o fato dele estar ali junto, né, ele fazendo parte da sociedade, porque muitas vezes foi a própria sociedade que moldou o caráter daquele indivíduo. Então nós temos que conviver ainda com essas dificuldades, com essas dores, com essas angústias todas. Então, ao reencarnar numa sociedade que acabou moldando de certa forma ali parte do seu caráter, porque o restante, né, acaba sendo ali do seu próprio livre-arbítrio, a tendência é que ele se eduque junto com a própria colaboração da sociedade. Então ele reencarna aqui no nosso meio. Então, claro que do nosso ponto de vista, fica muito fácil a gente dizer, então nós vamos excluir todos aqueles que são problemáticos e só vamos fazer com que todos aqueles que sejam saudáveis estejam entre nós. Só que nós não estamos vendo o contexto todo desde o passado em que tudo começou.
A gente só analisa aquilo que acontece nesse momento. E para nós, a gente sempre vai encontrar aquele que é o culpado e aquele que é uma vítima. Mas se nós olharmos de uma forma mais profunda para o passado, nós veremos que todos trazem ali o seu grau de culpabilidade diante de uma situação. Então nós temos que aprender a conviver com essa situação e trabalhar dentro do conjunto da sociedade para que todos se desenvolvam moralmente. Agora, numa sociedade que, infelizmente, não traz ali os seus valores morais, é difícil a gente exigir de alguém que se moralize por si só. Então a gente vê que esses desequilíbrios acabam sendo então consequência da própria sociedade. Hoje, por exemplo, ontem saíram nos jornais, saíram notícias relacionadas com uma quantidade significativa de pessoas abaixo da linha da pobreza. E então a gente se pergunta, de quem é a culpa exatamente? É da sociedade? É do indivíduo? Das instituições do governo? Então a gente tem que pensar sempre no conjunto, porque tudo faz parte da mesma sociedade, desde os legisladores, desde aqueles que são os julgadores, desde aqueles que são os governantes, das pessoas da sociedade. Nós, como um todo, pelo fato de elegermos indivíduos, negligenciarmos, ficarmos indiferentes, nós vamos criando situações assim. E aí então todos esses escândalos que nós vamos observando acabam sendo depois simplesmente o fruto que nós escolhemos. Se nós tivéssemos uma sociedade bem moralizada, preocupada com o próximo, aquele amor universal presente em todos os corações e tudo mais, todas as nossas ações seriam positivas e os resultados seriam positivos. Mas se nós agimos de uma forma desequilibrada, os resultados vêm de uma forma negativa. Então nós gostaríamos, sem dúvida, de fazer essa separação. Mas essa separação depende muito do trabalho moral que todos nós fazemos. Você colocou aqui embaixo, sabe-se que ele vem e pode matar alguém encarnado, né? Não seria preferido cuidar desse espírito no plano para depois de outra programação ele reencarnar melhor? A gente lembra sempre, né, que tudo aquilo que acontece de consequência violenta para indivíduos aqui na nossa sociedade, não é um acaso, não é algo que foge ao conhecimento divino, vamos entender assim. Porque nós vemos o criminoso, é aquilo que eu tinha falado para vocês, nós vemos o criminoso e vemos a vítima. Hoje, se nós voltarmos no passado, nós muitas vezes veremos um quadro invertido. Nós vimos aqui, temos estudado nos livros de André Luiz, a descrição de grupos que vão se juntando, e nós vemos no passado. Então vemos uma criança que inocentemente acaba sendo negligenciada, vemos um indivíduo que era um bom indivíduo e acabou sofrendo com uma doença, nós vemos aquele outro que sente uma raiva gratuita por outro indivíduo, e nós vemos depois nos bastidores, nos antecedentes deles, e vimos que os papéis eram completamente invertidos. Alguém que vivia de um modo equilibrado sofreu na mão de alguém que era indiferente e ele acabou sucumbindo, numa existência acabou se invertendo o papel. Então, se nós tirássemos, por exemplo, esse indivíduo que hoje pode ser considerado como um criminoso, aquele que veio como vítima nessa existência atual, mas que tem um débito no passado a ser resgatado, quem cuidaria dele? Como seria o seu aprendizado? Então esse mecanismo da expiação, esse mecanismo da lei de causa e efeito, para nós ainda é muito misterioso, porque nós só vemos uma parte da situação. Nós só vemos um momento da realidade desses indivíduos. Mas no passado existe uma trama muito profunda que nós não conseguimos entender. Não, mas não é a lei de Talião. Nós temos a lei de causa e efeito, porque a lei de Talião a gente lembra olho por olho, dente por dente, né? Só que, na verdade, quando a gente fala sobre a lei de causa e efeito, você tem atenuantes e agravantes, mas a lei de causa e efeito é implacável. O que você planta, você colhe. A lei de Talião diz exatamente que se você comete um crime desse tipo, o outro jeito, o seu sofrimento vai ser da mesma forma. Só que, na verdade, a educação de todos os indivíduos, Joana de Ângeles lembra bastante sobre isso. Ela diz para nós assim, a melhor forma de um indivíduo aprender o erro que ele cometeu é estando no lugar da pessoa que foi sua vítima. Então a gente pensa assim, porque do contrário, você vai aprender na teoria.
Dizer para você simplesmente, olha, o que você fez foi errado, então não faça de novo. Isso, para nós, como nós percebemos aqui pelo parco entendimento que nós temos da lei de causa e efeito, não é o suficiente para gravar na nossa memória o erro que foi cometido. Porque se for dessa forma, não faça de novo, porque do contrário eu vou acabar sofrendo. Você não faça de novo porque o que você fez foi errado, a gente vai voltar a cometer esse erro. Porque alguma coisa muito forte nos estimulou, nos direcionou para aquela situação. E para que a gente possa despertar, os papéis são invertidos. Então, se você foi o algoz naquela situação, eu vou te colocar agora na condição de vítima, e quando você sofrer aquilo que você fez sofrer, aí então você não vai se esquecer mais. Essa é que é a ideia que nós temos. Agora, nós queremos mudar isso, porque nesse momento nós achamos que as coisas não estão certas. Mais uma vez é importante que nós vejamos que por trás do véu do passado existe muita coisa que nós não conhecemos. É só para a gente lembrar uma coisa bastante simples. Adolf Hitler, quando ele nasceu, nós chegamos a falar sobre ele essa semana, quando ele nasceu ele era um bebezinho inocente. E se por acaso alguém tivesse, por exemplo, machucado esse bebê e ele tivesse desencarnado? Ele tivesse sido abandonado, ele tivesse sido agredido, qual seria a nossa reação? Nossa, coitado daquela criança, aquele espírito não merecia isso. Aí ele cresceu, nós conhecemos, se tornando uma das personalidades mais marcantes da história da nossa sociedade. Então, se nós olharmos apenas um detalhe, porque é aquele grande quebra-cabeça, imaginemos que a vida de alguém é aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Você está vendo meia dúzia de peças, então você não consegue formar o quadro completo. Então, para nós, é aquilo que eu sempre falo para vocês, se hoje nós não conseguimos desvendar esses mistérios, é importante que nós aguardemos para podermos entender mais profundamente numa outra etapa da compreensão, porque nós estamos agora no começo da história. Nós estamos no começo desse entendimento. É como você oferecer um celular para uma criança e ela se perguntar, mas eu não entendo como isso funciona. Aí você vai dizer, quando você crescer e você chegar na universidade, você tiver um conhecimento de eletrônica, aí você vai entender, mas agora você não pode. E aquelas palavras de Jesus lá no Evangelho de João, traz bem isso, tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis entender. Então para nós, o fato de não entendermos, não tira de nós o desejo de continuar aprendendo. Só que nós precisamos ser um pouco mais pacientes. Porque nem tudo nós compreendemos. E é aquilo que eu falo para vocês sempre. Se nós não entendemos o porquê as coisas acontecem em nossas próprias vidas, como é que a gente vai querer entender o que acontece na vida dos outros? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu vivo daquele jeito? Por que aquela pessoa está do meu lado? Por que tal situação aconteceu? Eu não faço ideia de por que a minha vida segue esse caminho. Aí então a gente vê um crime acontecendo, uma situação dessa acontecendo, a gente vai querer descobrir como o outro vive, sendo que a única coisa que a gente sabe é uma notícia de 5 minutos que saiu no jornal. Então isso é muito difícil para nós entendermos, mas sempre existem atenuantes e agravantes para cada situação. A lei de causa e efeito, ela sempre tem um propósito educativo, porque aquele que cometeu o crime, lembrem, eu contei para vocês já, eu sempre falo muito desse filme, dessa cena desse filme, ele é sempre muito marcante, é sempre muito importante da gente refletir. Lembrem, vou resumir de novo, para a gente poder lembrar, Vietnã, exército americano, um sargento de uma das tropas. Ele estava com a família, tinha uma filha, uma criança, e aí então foi cometido um assassinato. Esse pai, claro, desabou, psicologicamente, e aí então, no decorrer do filme, ele encontra com um monge budista. E aí então ele fala da história e tudo mais, e ele diz assim, não sinta a raiva do criminoso, porque a sua filha, ela foi acolhida dentro da inocência dela no mundo espiritual. Mas aquele criminoso se lançou num abismo de sofrimento. E ele vai demorar muito tempo para sair de lá. Então nós vemos, no nosso entendimento, aquele que sofre uma situação, ele conseguiu resgatar aquilo que ele precisava. Aquele que cometeu vai iniciar um novo ciclo
de aprendizado, de reconstrução. Mas o importante é que a lei foi cumprida. Então, mais uma vez, podemos não entender o porquê das coisas, mas temos que entender que elas estão exatamente como deveriam ser, apesar da nossa incompreensão. Deixa eu ver aqui. A Chaconete colocou lá em cima, né, que foi ao ponto das dúvidas. Vamos entender um pouquinho mais do que fala para nós aqui Miramês, porque essa é uma questão que exige um conhecimento mais aprofundado e que vai um pouco além das nossas capacidades, né? Então vamos lá. Escolhendo, é aqui o título do artigo que ele publica para nós, da mensagem, né? Em escolhendo o espírito a sua nova existência na Terra, certamente que ele não saberia que viria a ser um assassino, pois não escolheria esse tipo de falta, que viria a comprometer sua vida com mais peso sobre os seus ombros. Somente Deus é presciente do que virá a escolher com todos os seus filhos, do que virá a acontecer com todos os seus filhos. A deliberação é dos espíritos, ou seja, né, nós ficarmos então pensando naquela situação, elaborando alguma situação, olhando como é que os nossos desejos, os nossos pensamentos vão sendo formulados. Então, é uma deliberação. Pensar para nós não custa nada. Só que todo projeto começa com um pensamento. Então, muito bem. A deliberação é dos espíritos. Eles têm livre escolha nos seus momentos de decisões. Mas Deus sabe sempre antecipadamente o que ele irá escolher. Os espíritos angélicos, fazendo um retrospecto nas suas vidas pregressas, recordam todos os fatos, que não são melhores do que os daqueles que estão praticando desatinos envolvidos na carne. Basta dizer que todos somos iguais, e que os processos de despertamento espiritual são para todas as criaturas, sem exceção. Então o que ele quis dizer é que até mesmo os espíritos angélicos também têm em seus passados marcas dolorosas, marcas negativas que fizeram parte desse processo de construção. A diferença é que eles já viveram isso muitas vezes em tempos que se perderam, enquanto que nós estamos vivendo isso no nosso presente. Alguns de nós, ainda que num passado próximo, já não vivemos mais isso. Então é parte da trajetória. Nós temos o nosso período de selvageria, vivendo através de instintos, vivendo ali através de impulsos e tendências, até que nós vamos então nos fortalecendo e nos desenvolvendo em nossos valores. Ele continua: compete a todos os seres estudar as leis de Deus, analisar todas elas em todos os sentidos, verificar todas as filosofias e religiões, passando assim a sentir a verdade por todos os seus ângulos. Isso é algo que para nós faz parte da nossa rotina atual, né? A gente sempre tem esse incentivo para nós estudarmos todos os pensamentos que vão surgindo, que se desenvolvendo no nosso mundo. Porque o importante para nós não é a linha filosófica, para nós o importante é estudar as filosofias. Mesmo que nós encontremos filosofias equivocadas, mas para sabermos que elas existem e que estão equivocadas, nós precisamos compará-las com outras que nós julgamos corretas. Que nós julgamos, porque não significa que elas sejam necessariamente corretas no seu verdadeiro sentido. Nós é que interpretamos assim nesse momento da nossa existência. Por isso, então, compete a todos os seres estudar a vez de Deus. Deus não é criador somente de um punhado de almas, mas de tudo que existe. Um pai que somente ama determinados filhos, esquecendo-se dos outros, não pode ser chamado de pai, pois esquece o verdadeiro amor. Nós, ao retornarmos à carne, temos a liberdade de escolher certos acontecimentos, buscando limpar nosso karma, como ele chama aqui. Ao nos expressarmos na carne, certamente que nos esquecemos os acontecimentos para nos sentirmos mais encorajados nas lutas, bem como termos o poder de modificarmos alguma coisa, dependendo dos nossos esforços
no sentido de desenvolvermos as qualidades enobrecidas. Aqui já falamos sobre isso também, relacionado com o esquecimento do passado, né? Que aqui, deixa eu ver... Tá, não foi estudado aqui ainda nesse capítulo, né? Já foi lá atrás. Tá. O assassino ou o suicida o são por deliberação própria, influenciado pelo estado em que se encontra, não por escolha antes de reencarnar, por serem fatos que complicam sua vida, ante as vidas que haverá de ter. Deus assim permite por respeitar, de certo modo, o nosso livre-arbítrio. São sementes que plantamos na consciência e que haveremos de colher, mais cedo ou mais tarde. A nossa escolha, quando podemos fazê-la, é para uma vida de lutas, por vezes dolorosas, mas os detalhes surgirão pela nossa vontade. Podem ou não acontecer. No entanto, quanto ao espírito mais primitivo, sabe-se mais ou menos o que ele deverá fazer, pelo seu estado evolutivo inferior. Não podemos dizer que isso é determinismo, porque a vontade pode modificar muitos fatos, de modo a mudar as rotas da alma nos caminhos do mundo. Conforme o espírito, sabe ele que terá a oportunidade de matar um, ou alguns de seus irmãos, mas não sabe se isso acontecerá. Em frações de segundo, pode haver uma determinação, que surge de variados condicionamentos do presente e do passado. São sutis esses acontecimentos espirituais e as leis que nos assistem. Somente Deus, tornamos a falar, não ignora esses fatos e sabe transformá-los no bem para os caminhos do espírito imortal. É preciso que os homens saibam que os acontecimentos somados, sejam eles quais forem na vida das almas, são qual um grão de areia em se comparado com o universo. Não deves impressionar-te com esses fatos, mas nunca deixes de trabalhar para o aprimoramento espiritual em todos os sentidos. Cada trabalho, cada modificação que fizeres dentro de ti para o bem, é uma luz que acendes na tua vida. Esse esforço, todos os dias, se tornará um sol, e pelo exemplo converterás muitas criaturas para os caminhos retos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui uma citação de Lucas, capítulo 1, versículo 16. O que podes chamar de fatalidade é sobre a vida material com os seus sucessos. Podes verificar nos próprios acontecimentos que muitos deles não precisam esforço quase nenhum para que o homem alcance o êxito. No entanto, a fatalidade não existe em se referindo à vida moral. Aí depende de maturidade da alma, cuja luz verte no tempo e no espaço, onde a vontade faz correções inúmeras todos os dias, para que possa encontrar o alvo desejado, onde se respira o amor e a caridade. Então, nesse texto aqui, Miramês ele traz para nós também, obviamente, embora bastante esclarecedor, ele traz para nós uma visão genérica das circunstâncias. Mais uma vez, quando nós olhamos um indivíduo, nós não vemos o seu passado, nós vemos o que ele é naquele momento. Nós podemos chegar, por exemplo, numa penitenciária e olharmos para o rosto de muitos daqueles, para os rostos de muitos dos que estão presos, e vemos pessoas ali que têm um rosto do bem, mas que por uma situação em suas vidas acabaram se desviando e cometeram crime, e terão que responder por ele. E aquele livro, que diz para nós assim no próprio título, Nossos Filhos são Espíritos, isso para nós espíritas tem uma profundidade quase que inalcançável. Porque não basta dizer que ele é um espírito. Nós entendemos nas entrelinhas que esse espírito tem a sua história, fez as suas escolhas, viveu suas experiências, sofreu e fez sofrer, e hoje, no presente, ele se mostra daquela forma aparentemente inocente. Então, a lei de Deus ela funciona para nós de modos que nós ainda não temos a capacidade de compreender. Quando nós
tínhamos aquela dúvida sobre, sobre homossexualidade, que eu mandei aquela questão lá para o Centro Espírita Leon Denis para a gente tratar um pouco, para a gente tirar alguma dessas dúvidas. Então a dúvida que eu apresentei foi, mesmo sabendo que a homossexualidade se torna para o indivíduo que a vivencia uma prova muito difícil, é uma prova de constrangimentos, é uma prova de rejeição, é uma prova de conflitos que muitas pessoas vivem. Dependendo do ambiente onde ele se encontra, então, se torna uma prova terrível, porque ele sofre perseguições, ele sofre todo tipo de agressões físicas, morais, emocionais. Então é uma prova difícil para uma sociedade como a nossa. Mas a pergunta que eu fiz foi, mas se o indivíduo, mesmo vivendo, assumindo a sua homossexualidade, ele tiver uma vida digna, ter uma relação afetiva, homoafetiva, digna, saudável, ele ser um homem de bem, isso representa também para nós algum tipo de fracasso? Já que se ele veio com uma tendência que era sofrimento, teoricamente a ideia é que ele resistisse a essa tendência. Mas ele deu vazão, assumiu a sua homossexualidade e assumiu um compromisso de uma forma digna. Já não é uma questão de homossexualidade, ela entrou no homoafetividade. Algo que é muito mais sublime, menos material, menos físico, mas muito mais emocional, muito mais sentimental. Então eu perguntei, isso representaria também uma falha nas escolhas que o indivíduo fez? A resposta que os espíritos deram, somente os espíritos protetores desse indivíduo saberá a sua história. Mas, eles respondem, já que ele fez essa escolha, que viva com dignidade. Então, quando os espíritos disseram só os espíritos protetores sabem a sua história, isso já abre para nós essa resposta, como dizendo nos tribunais, bom dia, mami, já abre para nós um precedente para várias outras situações. Nesse caso, aquele que sofreu o crime e aquele que cometeu o crime, somente seus espíritos protetores saberiam na profundidade tudo o que diz respeito àquela união que naquele momento se deu, e durante aquele momento aconteceram então todas essas tragédias. Então é o que nós vemos, né? Ninguém nasce para cometer um crime. E quando um crime acontece, é porque o indivíduo, embora fazendo uma escolha, ele já trazia uma tendência para aquele tipo de comportamento. O que precisava nesse caso era apenas ali um gatilho para colocá-lo naquela situação X, em que ele vai dizer sim ou não. Sim para cometer o crime, não para resistir ao desejo de cometer esse crime. Né? Por isso mesmo, exatamente, Tico e Teco, os espíritos, eles sempre nos explicam, o livro dos espíritos para nós ele é uma base genérica das leis divinas daquilo que envolve a nossa vida. Só que, diante de cada um desses capítulos, nós temos ali muitos itens que nós não conhecemos, muitos anexos que nós não conhecemos. É como se nós conhecêssemos as leis da Constituição, mas não entrássemos ali nos seus parágrafos, nos seus adendos, etc. E para nós é importante saber isso, mesmo que nós ainda fiquemos inconformados com muitas situações. E nós queiramos modificá-las. Porque é natural, né? A gente vê essas situações erradas acontecendo, a gente gostaria de simplesmente eliminá-las. Só que, ao mesmo tempo que nós eliminamos uma coisa, nós não educamos a outra. Porque tudo é compensado aqui no nosso mundo. A lei de causa e efeito é de compensação. Quando nós deixamos de cumprir um lado, o outro fica ali sem o seu equilíbrio. Imaginemos aquela balança pendendo. De um lado a gente não vê o que tem, do outro a gente tem que colocar um peso. E a gente vai dizer, mas eu não quero pôr esse peso, porque esse peso vai fazer muito mal. E eu não ponho, e a balança fica descompensada. Então é importante a gente lembrar sempre, por trás da lei de causa e efeito, dessas situações, existem muitos fatos que nós não conhecemos. Então o importante é, confiemos nas leis de Deus, porque elas são perfeitas e tudo está como deveria ser. Cada um cumprindo a sua cota dentro dos desequilíbrios e do equilíbrio que é provocado nessa lei. Sem dúvida. Continuando para nós, vamos lá.
862. Agora a gente já sai dessa parte de crime e entramos aqui em algo mais particular. Há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e que o mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar fatalidade? Ou seja, né, aquelas pessoas que simplesmente não têm sorte na vida. Para nós, para alguns de nós, né, que temos ou tivemos oportunidade de trabalhar em atendimento fraterno, não é comum pessoas falarem para nós de negócios que nunca avançam, falarem de relacionamentos afetivos que nunca avançam. Aquelas pessoas dizem assim, nossa, parece que uma desgraça na minha vida, nunca consigo conhecer uma pessoa que me faça feliz, toda pessoa que eu me envolvo sempre me gera sofrimento, parece que tem ali, fizeram uma coisa contra mim. Que é muito fácil a gente acusar a coisa contra ele, né, do que as suas próprias escolhas. Ou então aquele indivíduo, por mais que ele trabalhe, toda vez que ele tenta dar um passo, ele tem que dar 2 para trás porque tudo dá errado. Ele fala assim, olha, eu preciso de ajuda, né, para nós que trabalhamos, né, no atendimento fraterno online, né, do espiritismo.net, então nós recebemos muitos e-mails. E muitas pessoas confundem o espiritismo, né, com trabalhos espirituais. Então diz assim, olha, eu peço para vocês que me ajudem, né, a fazer um trabalho para limpar meus caminhos, porque tudo na minha vida dá errado. Então são esses pedidos que nós recebemos, né? E cabe a nós, naturalmente, esclarecermos não apenas sobre o propósito do trabalho, mas também sobre o trabalho individual que cada um tem que fazer. Né? Pois é. E aí então, né, nessa questão que é colocada, parece então que o mau gênio, esse mau gênio, né, como popularmente as pessoas falam, né, parece que tem um encosto do meu lado o tempo todo que nada dá certo. Como os espíritas são mais instruídos nesse sentido, eles vão dizer, parece que tem um obsessor do meu lado. Para aqueles que têm ali as ideias dogmáticas, né, parece que o diabo, o inimigo, não sai do meu pé. Mas enfim, não é isso que podemos chamar de fatalidade, ou seja, a vida da pessoa é sempre aquela luta contínua. Para sempre se manter equilibrada, mas parece que a corrente está sempre contrária. A resposta dos espíritos. Pode ser fatalidade se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem sua paciência e a sua resignação. Não creias, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com sua inteligência e suas aptidões. Aqui falando no caso de negócios, principalmente, né? Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa e a culpa é sua. Mas, em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. No passado eu falava isso, né? A estrela da sorte. Há o que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mal poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar seu lugar. Então, aqui agora a gente tem então no campo afetivo, no campo material, no campo financeiro, então em várias outras situações. Aquele indivíduo, como nós já vimos aqui anteriormente, deixa eu pegar aqui nas primeiras questões desse mesmo capítulo, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Está aqui, ó, 852, 10 questões anteriores. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino?
são talvez provas, eles colocam talvez, porque também tem a questão do livre-arbítrio, como nós vimos, né? O indivíduo faz escolhas equivocadas, sofre as consequências dessas escolhas, e esse equívoco está relacionado com sua competência, com sua ambição, com suas fraquezas morais. E aí então ele entra por um caminho que fatalmente vai gerar sofrimento não apenas para ele, mas para qualquer indivíduo que se comportar dessa mesma forma. Mas outras vezes, como foi colocado para nós, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, que é quase sempre a consequência da vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Então, mesmo diante das dificuldades, manter a consciência pura. E aqui também o encorajamento. E Kardec então fez um comentário nessa questão. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as más ideias que nos forem sugeridas. Então, mesmo aqui na questão 862, que esse tal mau gênio esteja junto de nós, nos provocando ali aquele sofrimento, a presença daqueles espíritos sempre interferindo nas nossas decisões, até mesmo nisso nós temos responsabilidade por mantermos aberta a nossa mente, recebendo essas sugestões e aceitando-as. Porque lá, naquela parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos nas situações da nossa vida, né, nas situações da nossa vida comum. Se lá nós sofremos essa influência, na questão 459, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, e até mesmo eles acabam nos conduzindo por isso, nós temos mais abaixo questões que diz como nos distanciarmos dos espíritos que geram má influência. Colocando toda a fé em Deus, agindo no bem, nós atrairemos os bons espíritos e nos afastamos desses maus espíritos. Só não erra na escolha quem já chegou lá em cima, né? Porque já aprendeu todo o caminho, né? Então por isso nós vemos aqui que há realmente situações. Mas tem um detalhe curioso, né, que já até brinquei com vocês outras vezes, que imaginemos uma situação em que um casamento aconteceu. Duas pessoas que inicialmente estavam apaixonadas, namoraram, noivaram, casaram, e aí então a vida começou a desandar. É aquela antipatia, aquele casamento sofrido, aquelas dificuldades todas. Aí a pessoa então, né, a mulher ali, ou o homem, ou um do casal ali, vai até o centro espírita no atendimento fraterno, e aí então ele ouve. Tenha paciência, porque esse casamento, essa união, dessa natureza, com provas difíceis, foi você mesmo que escolheu. E aí a pessoa vai dizer assim, não é possível. Acredite que é possível. Então ele vai dizer, onde eu estava com a cabeça quando fiz uma escolha dessa? E aí o atendente dá um tapinha nas costas e disse, você estava com a cabeça no lugar, porque você sabia que era uma necessidade que você tinha. Hoje você não se conforma, mas quando você tinha lucidez, você sabia que aquele reencontro era necessário. Então a mesma coisa acontece também aqui com essas situações. Muitas vezes nós escolhemos uma existência que traz essas dificuldades no campo financeiro, no campo afetivo, no campo da saúde física, no ambiente social. O indivíduo escolheu nascer com uma tendência a determinada doença que para ele acaba sendo uma prova de vida. Uma existência inteira lutando contra aquela doença para manter um mínimo de saúde. E ele vai dizer assim, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz essa escolha? E aí então ele volta um pouco no passado e faz um retrospecto sobre a sua existência. E ele então vai encontrar que a escolha que ele fez
para viver aquela situação difícil, era não apenas uma questão de resgate, mas era uma limitação que ele precisava. Porque se não fosse essa limitação, se ele estivesse ali desfrutando plenamente da sua saúde, ele voltaria a cometer os mesmos equívocos que ele cometeu anteriormente. Para muitos de nós, muitas limitações que chegam na nossa vida são escolhas necessárias para o nosso aprendizado. Porque depois que eu aprendi a andar naquele pequeno caminho que me foi oferecido e eu ando com equilíbrio, com boa vontade, com fé e com confiança, numa existência futura, quando eu tiver com toda a minha liberdade plena, eu saberei exatamente a forma de me comportar. Então, quando eu falo para nós, né, pois é, exatamente. Então, quando eu falo para vocês, né, que a respeito do esquecimento do passado, lembrando mais uma vez que eu já comentei, né, que eu ofereci, né, apresentei aos espíritos amigos essa questão. Não seria mais fácil se nós nos lembrássemos do nosso passado para que a gente pudesse gerenciar melhor a nossa vida na atualidade, entendendo o porquê das coisas, entendendo essas dificuldades? E o espírito chamado Coriolano, um espírito muito querido, ele disse assim: filho, não tem situações na sua vida atual que você gostaria de apagar da sua memória? Imagina se você recebesse uma avalanche de lembranças daquilo que você fez no passado. Aí a gente dá aquela enrugadinha na testa, né? E pensa assim, pois é. Se eu pudesse apagar alguns arquivos da minha memória, desde a época que eu lembro da minha infância, eu não teria feito isso, eu não teria praticado aquilo, não teria dito aquela outra coisa, não teria ido para esse lugar, ia limpando. Pois é, eu ia limpando o meu HD, só tirando os arquivos ruins e deixando os arquivos bons. Só que na verdade não, as coisas não funcionam assim. Até porque a gente tem uma frase, né, que diz assim para nós, nós temos uma ideia, né, que geralmente a gente coloca, que é assim, né, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Muito bem. Se nós voltássemos no tempo e tivéssemos tomado uma decisão diferente, nós teríamos cometido o mesmo erro, porque nós só não cometemos de novo agora porque já foi cometido e o sofrimento já veio. Então não adianta a gente limpar os tropeços do caminho, imaginando que toda a nossa vida será um mar de rosas, porque se nós não cometemos anteriormente, nós teríamos cometido agora. Então cada experiência que cada tropeço que nós levamos é um aprendizado. E como sempre, né, eu acho que eu tinha quase certeza que a Cecília ia falar alguma coisa. Eu falei, quer ver que vai vir alguma coisa para esse assunto complexo para nós? Não deu outra, né? A amiga Cecília trouxe para nós, um grande beijo para ela. Ela diz assim: bom dia, irmãos queridos, graças a Deus. Cecília na graça de Deus. Para quem não conhece, a Cecília é a mentora aqui da nossa sala. Nós, quando reencarnados e trazendo no seu corpo espiritual as tendências e as vivências de quem trouxe algo que às vezes na programação realizada pareceu que foi o melhor para aquele irmão ou irmã que chega para realizar algo muito bom do que for anteriormente. E parece fácil, mas às vezes cumprimos na Terra coisas que fatigaram seu corpo físico e os pensamentos que aqui, no plano superior, seriam dar volta ao ser terreno e evoluir muito mais do que pensávamos ser, não é bem assim. Aquele que sai e entra de volta ao corpo físico, ao ser orgânico, representa situações bem adversas do que realizou em estados bem pretéritos. Como dívidas a serem pagas, não como vingança, não como julgamentos vis. O retorno à vida corpórea trará sempre consigo esse livre-arbítrio, que nada mais é do que reerguer suas atitudes para o melhor fazer e vivenciar a sua evolução para seu futuro. Esse irmão se ajuda e com certeza estará ajudando ao outro, seja por qualquer natureza do seu repreendimento, como diríamos, vilão, nessa história que formulamos durante anos, séculos de vidas que vamos incorporando
nas muitas vivências que teremos ainda sobre a égide de nosso Pai Maior. Portanto, precisamos entender e agradecer a cada processo de vivência que temos durante esses períodos que passamos entre encarnações e encarnações, pois nunca seremos algozes de ninguém, e sim os curadores de uma situação que passamos e talvez ainda passaremos durante algum tempo. Sempre seremos os melhores granjeadores das situações inversas que passaremos durante toda uma existência. O retorno à vida corpórea sempre será o melhor para qualquer espírito que nunca sofrerá, pois a carne se vai, mas o espírito sempre ficará aprendendo a cada lição que está valendo a pena essa caminhada de luz e que o plano superior nos traz a cada tempo. Um abraço fraterno de uma amiga que vos acompanha. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que essa história, como foi colocada aqui pela Cecília, esse irmão se ajuda e com certeza estará ajudando ao outro, seja por qualquer natureza do seu repreendimento, como diríamos, vilão nessa história que formulamos durante anos. Vai com Deus, Vânia, bom trabalho para você. Até a próxima. Então, assim, o que nós colocamos hoje como vilão, para ele é um aprendizado, mesmo que muitas vezes possa parecer um retrocesso. Mas aquele que, a gente lembra sempre que se tudo é perfeito, dentro daquelas questões que nós colocamos, se tudo é perfeito dentro das leis de Deus, nós vemos que aquele que nós julgamos como vítima, ele não foi alguém que sofreu uma injustiça. Ele pode ser vítima do nosso ponto de vista atual, nesse contexto que nós observamos nesse momento. Mas aquele espírito que, embora tenha praticado um ato que para nós é repreensível, ele colaborou para fazer com que o equilíbrio fosse retomado. Para ele foi um aprendizado doloroso, porque ele trouxe aquela tendência, ele trouxe ainda aquele instinto primitivo, que esse ato vai fazer com que ele aprenda através de um sofrimento. Porque, como nós vimos, ele não nasceu para cometer o crime, mas ele tinha, naquele momento em que ele deliberava sobre aquela questão, ou seja, faço ou não faço. Ele poderia ter dito não, mas ele disse sim. Então ele escolheu o aprendizado por um caminho mais doloroso. Mas aquela vítima não é vítima. É apenas um espírito retomando ao equilíbrio. Porque no plano espiritual, esse espírito vai rever o seu passado e depois ele vai dizer, pronto, já consegui apagar aquela mancha que eu trazia na minha consciência. Então essa é a grande questão. É difícil para o nosso entendimento olharmos apenas desse ponto de vista. Então, só para a gente lembrar, aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Nós vemos uma única peça da história. Aquele espírito que tem uma história milenar, ele foi se moldando, ele foi se direcionando, se conduzindo por determinados caminhos para culminar num ato que ele praticou e que depois num ato que ele sofreu. E aquele que era o vilão, do nosso ponto de vista, é apenas alguém que, embora siga por um caminho doloroso de regeneração, ele então auxiliou aquele que precisava daquele ato, daquela experiência, para que ele pudesse se reequilibrar. Exatamente, todos nós nos tornamos instrumentos, mas sempre, a partir dessas escolhas que nós fazemos, nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Difícil, mas compreensível também diante das nossas limitações. Vamos em frente. Falamos aqui na questão 862 sobre aquele que parece que tudo dá errado, 863. Isso aqui também é importante, hein? Olha só. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Bom, isso aqui para nós é mais atual do que nunca, Então nós escolhemos as profissões, nós frequentamos os lugares, nós procuramos uma atividade
que nos coloque dentro de uma posição aceita pela sociedade. Aquele indivíduo que tem uma vida simples, que ele vive com o necessário, faz aquilo que gosta, é feliz daquela forma, ele acaba se tornando um estranho. Tivemos uma história, uma reportagem que saiu, de uma pessoa que tinha uma profissão, eu acho que ele era engenheiro ou qualquer coisa assim. Não, ele era modelo, viajava pelo mundo afora, ganhava muito dinheiro e coisa e tal. E aí então ele decidiu abandonar tudo para abrir uma chácara aqui próximo na Grande São Paulo para vender produtos orgânicos. E aí então, claro, aquela grande pergunta acaba ficando, né? Poxa, mas ele tinha todo o sucesso, tudo que todo mundo gostaria de ter, essa pessoa tinha. Como é que ele pôde abrir mão de tudo isso para viver uma vida assim? Ou então aquele, né, que tem ali uma pequena renda, vive em função. O próprio, vamos colocar assim, o próprio Chico Xavier era um estranho. Porque ele vivia de uma pequena aposentadoria, vivia daquela forma simples, passava a vida toda se dedicando aos outros, não construía aparentemente, na nossa visão, nada para ele. Isso não vai contra tudo aquilo que nós entendemos na sociedade? Porque a trajetória que nós aprendemos a cultivar, a entender aqui na nossa vida material é: você nasce, vai para a escola, se torna um bom aluno, namora, depois você se forma, se casa, tem uma profissão maravilhosa, viaja pelo mundo todo, compra um monte de coisa, se aposenta e morre feliz. Nós percebemos que a análise que nós fazemos de uma vida material não teve nada moral. É tudo material, você casa, tem filhos, compra casa, compra carro, você viaja, tem bom salário. Mas espera aí, não deveria ser assim? Você reencarna, recebe uma boa educação, aprende a ser solidário, amar o próximo, aí você vai frequentar esses ambientes para a sua formação, continua sendo uma pessoa boa, generosa, amorosa, aí você cresce, se torna mais caridoso ainda, porque agora você pode, aí então você se aposenta, continua sendo caridoso, trabalhando em benefício dos outros, aí você morre feliz. Ninguém faz um plano desse. Ninguém pensa assim: o meu sonho é que meu filho seja uma pessoa muito generosa. O sonho é: eu espero que meu filho consiga um bom emprego e tenha ali uma estabilidade material. Claro que é uma necessidade. Só que isso faz parte do projeto. Não é o projeto. Porque para que a gente possa ter uma vida moralmente, psiquicamente equilibrada, é necessário que nós tenhamos estabilidade material, porque o mundo é material e ele exige de nós também recursos para a nossa manutenção. Só que nós, com o pensamento que nós temos hoje, nós vivemos em função desse patrimônio. Nós reencarnamos para construir um patrimônio e depois morrer e ir embora e deixar tudo para trás. E não utilizar esse patrimônio como um instrumento de aperfeiçoamento. Então tem até, acho que foi Gandhi que disse isso, que nós passamos a vida toda, né, ganhando dinheiro para depois gastar todo o dinheiro para poder ter saúde, né? Melhor, gastamos a saúde para juntar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para manter a saúde. Alguma coisa assim, né? Mas aqui nesse caso a gente percebe que esse nosso comportamento, ele faz parte de um costume social. Foi Dalai Lama, né? Obrigado, Fábio. Eu acho que não foi Gandhi, não foi tão longe, né? Era uma coisa mais perto. Então a gente vê que os costumes sociais, a gente vê isso muito inclusive, né, nos filmes dos Estados Unidos, né, que nos influenciam muito, não apenas nas nossas histórias, com suas histórias, que muitas vezes são boas histórias, histórias fantásticas, histórias interessantes, mas com os seus costumes. Porque nós percebemos que enquanto ali os atores estão se relacionando, os costumes daquele país começam também a nos influenciar. E existe no mundo a ideia, bom dia Regina, existe no mundo a ideia do sonho americano, que é sempre muito difundido. Então nos filmes assim os estrangeiros, né, diziam assim: olha, nós vamos para a América para viver o sonho americano. Qual é exatamente esse sonho? É o mesmo sonho que nós temos também. É o sonho de ter o sucesso, de ser bem sucedido materialmente. E ser bem sucedido materialmente significa para nós viver em função
dessas conquistas materiais. Então, esses costumes nos obrigam a ter esse comportamento. O Flávio colocou, né, para muitos o melhor jeito seria o tal sonho americano, né? Consumir, consumir, consumir e se consumir também. Né? Acabamos pensando junto na mesma ideia, né, Flávio? Então aqui Kardec perguntou, isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta, são os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois, se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes pede conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhe pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais a originalidade de que verdadeira filosofia. Tanto é desarrozoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente sem reclamações. Senão se pode permanecer no alto da escada. Então a gente vê assim que existem aqueles que afrontam a sociedade muito mais por uma questão dessa originalidade, muito mais até por arrogância. Mas não é por uma filosofia de vida. Porque aquela filosofia da simplicidade, da humildade, da generosidade, isso cabe àqueles que realmente se desenvolveram espiritualmente. Mas para a grande maioria, muitas vezes o indivíduo quer ser diferente, ele quer ser radical. Ele não quer simplesmente abrir mão de tudo aquilo que ele fez. Ele é contra, por exemplo, né, aqueles que muitas vezes aceitam determinadas ideologias e afrontam a sociedade dizendo, eu não quero viver dessa forma, porque eu quero viver uma vida simples, mas aí então ele tem comportamento completamente equivocado. Porque ele pode fugir da materialidade, mas o seu comportamento moral não se desenvolveu. Ele continua, mesmo muitas vezes vivendo de uma certa miséria, mas continua sendo arrogante, porque ele faz isso para afrontar. Não é aquela humildade na matéria e humildade no espírito. Ele mostra, na verdade, uma falsa humildade, porque intimamente ele mantém ainda a sua arrogância. Então, esses costumes sociais, a gente lembra sempre que a natureza humana faz com que nós sejamos seres gregários. E sermos seres gregários significa que nós dependemos de uma vida agregada com o outro. Nós dependemos de uma vida social. Nós encontramos na natureza muitos animais que vivem em bandos. Nós trazemos essa natureza de vivermos em bandos. Nós não somos capazes de viver de uma forma natural isoladamente. Aqueles que se isolam, chamados deixa eu lembrar o nome aqui, são os misóginos, né? São aqueles que se isolam porque existe uma psicopatologia. Na verdade uma sociopatia. Essa sociopatia significa uma doença que o indivíduo tem para viver em sociedade. Então ele se isola, mas isso foge à sua natureza. Porque os animais, por exemplo, que vivem instintivamente e se buscam na coletividade, eles não raciocinam para ver se eles querem ou se eles não querem. Nós, quando começamos então a raciocinar, aí então nós começamos a alimentar o nosso orgulho, começamos a desenvolver essas patologias, aí então a gente foge daquilo que é natural na nossa personalidade. Então o fato de nós sermos seres gregários, o fato de nós termos uma tendência natural a vivermos em sociedade, faz com que nós também busquemos, através de um comportamento, a aceitação nesse grupo social. E aí então nós vamos criando ali um espírito de corpo. Esse espírito de corpo significa que nós temos comportamentos semelhantes. Se por acaso eu me comporto de um jeito diferente do que a maioria faz, eu começo então a me sentir mal, eu começo a sofrer rejeições. Então o que a gente faz? O efeito manada. Todo mundo seguindo na mesma direção do mesmo jeito.
Só que isso, muitas vezes, acaba tolhindo o nosso livre-arbítrio. Mas da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio para dizer sim, nós também temos o livre-arbítrio para dizer não. E a nossa capacidade intelectual já nos mostra caminhos diferentes e já nos dá uma razão para entender esse comportamento diferente. Eu sei porque eu faço isso. Não faço simplesmente por uma questão de afronta. Eu faço porque as minhas percepções se modificaram. Não é afronta, não é originalidade, não é um desequilíbrio. É uma filosofia. E hoje é interessante que a gente vai vendo essas diferenças se manifestando. São indivíduos que têm comportamentos sociais diferentes, comportamentos alimentares diferentes, vivem geograficamente em lugares diferentes, porque eles acharam isso e são vistos pela coletividade como pessoas estranhas. Então, ao mesmo tempo em que nós temos pessoas que se distanciam e sofrem por isso, nós temos aqueles que vivem em comunidade e também sofrem por isso. E nós percebemos que isso é tão natural que as crianças nas escolas se comportam assim. Aquele que é estranho sofre bullying, e criança, infelizmente, por não ter ainda esses valores bem desenvolvidos, pelo menos agora, no seu psiquismo, acabam sendo muito cruéis. Então elas criticam, se exibem, praticam bullying, sofrem bullying. E aí então, quando crescem como adultos, essas tendências acabam ficando cada vez mais enraizadas, cada vez mais profundas. E aí então o indivíduo de fato se torna infeliz. Não como uma pequena fase da sua vida. Ele se torna infeliz porque a vida dele não vai se modificar além daquilo. Porque a única coisa que ele aprendeu foi viver daquela forma. E aí foi colocado: ninguém lhes pede conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Olá, professor. Então esse é o detalhe dessa questão. E para finalizarmos aqui, deixa eu ver aqui, tem mais ainda? Não, ainda tem mais 4 questões. 1, 2, 3, 4 questões. Eu queria acelerar, mas eu não vou não. Vamos aqui então, só para a gente fechar com o Miramês. Que isso aqui é bem interessante também, que ele vai colocar. Que aí a gente já encerra o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Aqui tá. O título para nós é Costumes Sociais. Dudu colocou, né? Ontem eu sofria um bom bullying e com isso cresci sem problemas. No psíquico, né? Hoje o bullying transforma uma pessoa a fazer até o processo de suicídio, né? O que aconteceu? Né? É que talvez as coisas hoje, né? Talvez as coisas hoje sejam muito mais intensas, né, Dudu? Antes era aquela coisinha assim, né? Era um ou outro que praticava, não sei, virou alguma coisa quase que mais generalizada, né? E mais intensa também. Vamos lá. Os costumes sociais dos homens foram feitos pelos próprios homens, por aquiescência de Deus, porque as leis sociais são transitórias e as leis de Deus são eternas como Ele. Então é dado aos seus filhos fazer as suas próprias leis de acordo com a evolução humana. Não poderiam as almas revestidas do fluido da carne compreender de imediato as leis de Deus na sua profundidade e praticá-las. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Mais uma vez. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Então isso cabe para nós para vários outros estudos. Essa é, pois, a justiça. Como exigir das crianças a compreensão dos adultos? Os costumes sociais que se notam no mundo e que se expressam diferentemente em cada país constituem disciplina que seu povo suporta. Se não existissem eles, ficaria a humanidade sem freio, o que corresponde a uma calamidade. Então a gente vê que até mesmo esses comportamentos restritivos, limitantes, dentro de uma sociedade, até isso que para nós parece errado tem sua razão de ser. Porque nessas sociedades encarnam espíritos que trazem ali as suas afinidades. Nós temos, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, a Índia traz uma relação de casta social que é muito sectária.
Nós temos nos países de filosofia islâmica radical, em que nós temos as mulheres que sofrem também uma agressividade muito grande com relação à sua liberdade. Nós temos cada país que mostra ali diferente com relação a religiões, com relação a classes sociais, com relação a raça propriamente dita, enfim. Temos ali vários e vários comportamentos que nós entendemos que eles são necessários naquele momento. Se a liberdade não é ainda oferecida em toda a sua plenitude, é porque essa liberdade pode ser destrutiva. Então, por isso, as questões de costumes sociais existem por aquiescência de Deus, ou seja, Deus permite que seja assim. A própria variação nas igrejas, quer dizer, essa diversidade que nós temos hoje é uma necessidade para que todos nós nos ajustemos. Porque a tendência é que quando chegarmos nos mundos superiores, a liberdade seja plena, liberdade não apenas de ação, mas também liberdade de consciência. Porque nós, lembra do livre-arbítrio que nós estudamos? Quanto mais o espírito evolui, mais esse leque de liberdade vai se abrindo também. As leis humanas sempre têm algo das divinas. Quem tiver a curiosidade de verificar, notará certa analogia aqui e ali, como princípio de educação para a humanidade. Deus não desampara ninguém e usa de todos os recursos para a paz de todos os seus filhos. Enquanto estamos sem rumo, sofremos consequências dos desvios. E isso é um aprendizado para todos nós. João anotou no capítulo 3, versículo 20: Porquanto todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. As próprias leis humanas são avisos de Deus para que os homens se afastem do mal, para que não sejam arguídas as suas obras do mal. Em tudo podes notar o chamamento da alma para o bem, mas é preciso ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Para tanto, necessária se faz a maturidade do espírito, e essa maturidade verte, como já falamos, das mãos de Deus pelos processos do tempo e do espaço. O homem obediente às leis humanas já está a caminho da sua paz interior, e depois passa a conhecer melhor as leis imutáveis de Deus. Ou seja, para que a gente possa entender as leis de Deus e vivê-las na sua integridade, né? Lembrando que disciplina é liberdade. Para que a gente possa conhecer a Deus, as leis de Deus, e viver essa disciplina e desfrutar dessa liberdade, é preciso inicialmente que nós entendamos o efeito das leis humanas, que são restritivas, são muitas vezes desiguais, são muitas vezes muito agressivas, mas é uma necessidade. Quando nós nos disciplinamos nessas leis, o nosso comportamento com liberdade vai ser bem disciplinado. É muito interessante, né, já aproveitando que o professor está aí, para quem já teve vida em quartel, é assim. Né, para quem já viveu na caserna, a gente começa lá no início, né, chegando como um civil, cada um com um pensamento diferente. Aí começa então aquele trabalho de orientação, de doutrinação. Aí vai explicando quais são as leis, quais são os comportamentos e tudo mais. Depois de um tempo, aquele que se adequa a essa filosofia não tem problema nenhum. Aquele que é rebelde vai preso o tempo todo. Então, quando nós falamos em sociedade, também é assim. Porque dentro da sociedade, nós temos ali as leis que são punitivas, nós temos ali as leis que são restritivas, temos as leis que são orientadoras, cada um então ali passando por esse novo aprendizado. Então a gente vê que as leis humanas são parte das leis divinas na sua base. E depois então, conforme elas vão se transformando pela própria modificação dos indivíduos, elas vão se adequando, se assimilando cada vez mais às leis divinas. E continuando. As próprias leis humanas são avisos de Deus para que os homens se afastem do mal. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui eu já li para vocês. Tá. São os homens que fazem as suas próprias leis, bem o sabes, mas tudo inspirado pelos benfeitores da eternidade. Porque, diz o apóstolo,
tudo vem do Senhor. Ainda somos carentes de disciplina, de educação, para depois sentir o amor e vivê-lo. Somente o tempo nos mostra que devemos amar a Deus em todas as coisas e sobre todas as coisas. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. O homem sente-se feliz em ter o livre-arbítrio de fazer as suas próprias leis, porque elas dão certo resultado e com o tempo passam a condicionar as almas vestidas de carne aos princípios do bem e no respeito aos outros. Temos direitos, mas nessa sequência aparecem deveres igualmente. Quem pratica o mal aborrece a luz, por ser ele contrário à verdade. No entanto, é caindo nas trevas que damos valor às claridades que vêm do Criador. Aos espíritas estão sendo mandadas mensagens para mostrar o valor da harmonia da mente, de maneira a criar a paz na intimidade do coração. O espírita não pode aborrecer a luz por entender a verdade mais acentuada. Nós te pedimos para ler o Evangelho com mais atenção, meditar nessa obra maravilhosa, que de suas letras poderá sair a força divina, de modo a te fazer compreender e escolher os caminhos que deverão ser trilhados, escolher as sementes que deverão ser semeadas na vida. Deves ser tolerantes com os irmãos menos avançados, menos avisados. Disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontraram a paz interior já foram em outras épocas atribulados. Ninguém se perde, pois todos são filhos de Deus, e todos, sem exceção, encontrarão a esperança para a conquista do céu interno, para que o céu exterior se apresente como expressão da divindade na consciência e no coração. Então essa parte final, essa parte do meio aqui que nós vimos agora, que é bem interessante, que as leis humanas, elas são, digamos assim, mais disciplinadoras, porque elas dizem respeito à nossa vivência aqui no mundo físico. Depois que nós então compreendemos, aprendemos a viver em harmonia com as leis da sociedade, fica muito fácil para nós vivermos as leis divinas que nos dão essa liberdade. Ou mesmo, também nos trazem as dificuldades, porque infringindo uma lei divina, a própria lei divina nos corrige. Se nós vivemos as leis humanas com disciplina, é fácil nós vivermos com disciplina também a lei divina. Então tudo é parte de um processo de evolução. Dudu colocou não servir o militarismo, mas no escotismo eu me ajudei muito na disciplina e no fazer ao próximo, né? Isso acontece até mesmo, Dudu, também dentro de uma empresa. Uma empresa que você trabalha, ela também tem suas regras. Para você se adequar àquela empresa, a usar os trajes corretos, a ter uma conduta correta, a você ter disciplina com os horários, disciplina com as responsabilidades, esse processo humano que nós vivemos aqui é parte da educação do espírito. Eu coloquei a parte militar porque ali é um regime muito mais rigoroso, mas você tem empresas que no próprio centro espírita. Então todas essas regras que nós seguimos aqui, todas essas regras que nós temos que seguir no trânsito, na empresa, nas instituições religiosas, nas instituições acadêmicas, onde quer que você vá, quando você se alinha com essas leis, você tem um bom comportamento em todos os lugares, o espírito já se disciplinou. E lembremos que quando você se afiniza com essas leis, você não está deixando de ter liberdade. Pelo contrário, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, daquela clássica frase que eu sempre trago, disciplina é liberdade. Porque se você tem disciplina, você age com liberdade onde quer que você esteja. Porque você não viola a sua consciência, você não viola a consciência do próximo, você não viola as regras do espaço. Exatamente tic-teco. E não é uma adaptação restritiva. Claro que nós temos ambientes que você vai, em que tem regras mais restritivas. É o caso, por exemplo, de você ir num país, uma mulher, por exemplo, que vai num país onde existem restrições para mulheres, ali a disciplina é mais rigorosa, mas é uma necessidade daquela sociedade. Se você vai até lá,
você segue a regra da casa, depois você volta para sua casa e faz o que você quer. Agora é muito interessante quando a gente pega alguém que vive em determinada forma em um país, e ele vai para o outro fazer turismo, ele faz questão de mostrar que ele está certo e que todo mundo está errado. Você tem que dançar conforme a música, digamos assim, né? Para que você possa, porque não é uma questão de deixar você fazer ou não deixar você fazer, é você se disciplinar. E o espírito bem disciplinado, gente, não tenhamos dúvida disso, é aquele espírito que tem liberdade para tudo. Fechando aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje, mais uma vez nós